leão de internet está cheio por aí, né? Está cheio. Mas qual é a maneira que a pessoa pode realmente participar, né? Em determinadas gradações, tá? A primeira coisa é o seguinte, seja um apoiador. Seja um apoiador. Apoiador que de repente vai lá, fala com o seu círculo social, fala, vamos dizer, dos candidatos, fala que o Novo transmite informação. Então, qual é esse caminho que o eleitor ou que o possível filiado, o filiado fez? Como é que tu já contou um pouco do teu caminho, como é que foi desde os anos 90, mas vale a pena para ele sair dessa zona de conforto mental, de procurar uma coisa nova? Debate um pouco sobre isso. Não, velho, assim, leão de internet está cheio por aí, né? Está cheio. Mas qual é a maneira que a pessoa pode realmente participar, né? Em determinadas gradações, tá? A primeira coisa é o seguinte, seja um apoiador. Seja um apoiador. Apoiador que de repente vai lá, fala com o seu círculo social, fala, vamos dizer, dos candidatos, fala que o Novo transmite informação, tá? O Novo tem entregue muita coisa. Tá? É o único partido que tem votado contra todos os desmandos desse governo aí. Vamos falar dessa última agora, aqui do Léo Lins. O Léo Lins foi o único partido que orientou o voto não na lei que serviu de base para essa juíza dar essa sentença. Não, e é engraçado, porque assim, lá todos os partidos, incluindo de direita, foram orientados para votar sim. E qual foi o medo, será? Na minha opinião, foi o quê? Serem chamados de racistas, de terem medo de perderem votos, de perder capital político. Sim. O único que não teve medo, ou seja, se você não tem medo de divergir eventualmente, ou você se incomoda com alguém que te chama de racista, de fascista... Tu não tem princípios. Tu não tem princípios, ou seja, a gente tem princípios. O Novo tem princípios e ele segue os princípios. Exatamente. E mesmo falasse muito bem, mesmo que perca votos eventualmente, tá, ele é fiel aos seus princípios. Por exemplo, o aumento do salário mínimo regional. Pô, é uma piada, ninguém vai pagar isso, ninguém paga isso, isso é uma ficção, né? Os únicos deputados foram lá, 2 além do Camozzato, 3 na realidade, tá? O filho do Onix e mais 2 deputados e o Camozzato. Mas o Camozzato sempre luta, vamos dizer, contra essa situação de inchar a máquina pública, tá? Mesmo indo contra as galerias, né? Que estão cheias as galerias lá. Por quê? Por uma questão de princípios. Nós temos que reduzir a máquina pública, o que, por exemplo, o governo Bolsonaro passado é incrível. Se a gente for ler, vamos dizer, o livro que o Saxida, um cara excelente, que trabalhou no Ministério, trabalhou no governo do Bolsonaro, ele junto com o Guedes fizeram um livro excelente, tá? Que ele mostra, assim, objetivamente, né, todas as entregas que foram feitas. Diminuiu o número de funcionários públicos, as estatais deram lucro, é justamente o contrário que está acontecendo hoje, tá, nesse desgoverno do Lula, tá? Ou seja, o caminho para o Brasil, tá, é o caminho que o Novo propugna, tá, e que a equipe vamos dizer, do Bolsonaro, no governo dele, estava seguindo, encampou algumas ideias. Encampou as ideias, até porque o Guedes é um liberal. Sim. Tá? Então, vamos dizer, moral da história, tá? Primeira coisa, então, vamos retornando à escala que eu falei no primeiro momento, tá? Seja um manifestante, ou melhor, um apoiador. Um apoiador. Apoie o Novo. Segundo momento, que eu acho aí realmente fundamental, seja um filiado. O filiado vai te garantir determinado... Não, o filiado só garante para ti uma certa tranquilidade pessoal de saber que tu tá fazendo alguma coisa objetivamente. Tá apoiando pra mudar o Brasil, tá apoiando alguma coisa. Tá? Pô, R$40 por mês, tem gente que para muitas pessoas pode fazer falta, mas para muitas não. Não, e tem a filiação gratuita também. E a filiação gratuita também, que eu acho que ajuda muito. Tá? A juventude, né, que nós temos que buscar muitos jovens. Pessoas que não declaram imposto de renda ou estão ali abaixo de uma certa quantia. Exato. Ficam gratuitos, né? Que escaparam, vamos dizer, desse Pix aí que os caras queriam cravar na gente, né? Esses canalhas de novo, queriam nos roubar. E se não puder ser filiado, que nem tu falou, seja um apoiador. Seja um apoiador. Mas no segundo momento, não, eu vou seguir nessa, seja um filiado. Para os filiados, eu diria o seguinte, né? Existem muitos filiados que estão inadimplentes, até por não saber da sua situação. Então, entre no site do Novo, pessoal, vejam a sua situação lá, e comecem a contribuir. O Novo deixou de ser ingênuo no momento que começou a utilizar o dinheiro público, tá, para lutar, enfim, pelo menos com as armas semelhantes aos outros. Né? E foi obrigado, né? Você sabe como é que foi esse trâmite?
Desde o começo, quando o Novo surgiu, o próprio Congresso e o próprio Senado foram criando regras. Foram criando regras para fazer com que chegasse um certo momento, ou vocês usam esse fundo partidário, onde você tem 30% para a cota feminina, ou vocês vão fechar o partido. Ou seja, a gente ainda pegava o dinheiro, deixava lá guardado, mas ou você usa aqueles 30%, ou você fecha o partido. Ou seja, uma série de regras foram sendo colocadas para criminalizar a maneira como a gente pensa. Então, agora, claro, como você falou, tem que usar as mesmas armas, pelo menos nesse começo, nesse momento. Não, tem que usar, né? Até porque para lutar contra, vamos dizer, essa aberração que é o tal de fundo eleitoral, que é um absurdo, né? A cada eleição tem uma grana brutal. Foi o fundo eleitoral, desculpa, não foi fundo partidário. Foi fundo eleitoral. Fundo eleitoral, que você tinha que usar uma quantidade. Exato. Mas isso, na realidade, nada mais é, vamos dizer, do que